Agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aprendendo, de que o Senhor esteja ministrando a sua palavra, ministrando os ensinamentos, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, abre o nosso entendimento, Pai, para que possamos entender o que o Senhor tem para a sua igreja. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém. Lição de hoje, o mundo de Deus no mundo dos homens. Eu gosto sempre de começar comentando a fotinha. Você vai ver aí a manjedoura e a cruz, amém? E os céus ali. Então aqui nós vamos ter nós estamos aqui reportado a morte e o nascimento, morte e ressurreição de Cristo, né? O nascimento através da manjedoura que você está vendo ali, a morte através das cruzes no monte ali do Calvário, e os céus ali abertos ali, representando a ressurreição de Cristo. Amém? Então, o mundo de Deus no mundo dos homens. Texto áureo. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Então, ele será chamado de Deus conosco. Daí o título da lição. Deus no mundo dos homens. Verdade prática. Na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no nosso mundo. Todos me ouvindo bem aí, né? Tranquilo, né? Se tiver alguém para falar alguma coisa, pode falar. Interrompa, porque eu não dá para eu ficar olhando para a tela, tá? Essa lição é um pouquinho longa, então vamos começar. Segunda-feira, o texto de Romanos. Oh, meu Deus, peraí. Texto de Romanos 12, 18 e 19. O pecado entrou no mundo por Adão, mas pela pessoa de Cristo veio a salvação. Então, por um homem, o pecado entrou no mundo, mas por um homem houve salvação para todos os nossos pecados. Naquela cruz ele levou, como foi dito hoje no versículo principal que o pastor colocou na igreja, né? Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Hein? Deixa eu pegar aqui o texto. Romanos 5, 12, que diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Aí vem o 18. Aí vem o verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Amém? Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Oh, glória a Deus. Amém? Terça-feira, Mateus 3:2 e 9:13. E diz que a mensagem do reino de Deus tem um forte apelo ao arrependimento. Quarta-feira, Efésios 5:8. Os filhos do reino devem expressar os valores cristãos no dia a dia. Esse vale a pena dar uma olhadinha, dar uma lida. Eu vou pegar aqui para a gente olhar. Efésios. Deixa eu roubar o Efésios da minha Bíblia aqui. Efésios, está aqui. 5:8. Que diz: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Vou ler o 9 também. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Amém? E o 10 diz ainda: provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, isso significa que os filhos do reino devem expressar os valores cristãos no dia a dia. Os filhos do reino devem expressar os valores do reino. Nós somos espírito, nós somos verdade, porque em Cristo, porque Cristo é verdade e ele habita em nós. Quinta-feira,
Gálatas 3:13, Colossenses 1:13 diz que a expiação de Cristo libertou o homem da maldição da lei. Isso a gente já viu aqui em Romanos 5:12. Eu vou desligar meu WhatsApp aqui, porque ele fica pitando. Bem? Ok. Bom, vamos lá. Eu mandei alguns convites, aí o pessoal fica respondendo. Bom, enfim, sexta-feira, Efésios 1:6 e 12, 14, diz que a remissão de pecados para o louvor e a remissão de pecados para o louvor e glória de Deus. Sábado, segundo Pedro, os que não obedecem ao evangelho estão debaixo de maldição. Você tem aí alguns versículos para meditar sobre eles. Amém? Leitura bíblica em classe. Mateus 1, 21 ao 23. Mateus 1. E ele dará à luz um filho, e ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, traduzido, Deus conosco. Gálatas 4. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Somos co-herdeiros de Deus com Cristo Jesus. Amém? Então, assim, Mateus anunciava ali Mateus estava anunciando que a Maria daria à luz e lhes porá o nome de Jesus para nos salvar. Não era só para nos salvar, mas também para dizer que Deus e o reino de Deus estava conosco. Ele estaria conosco a partir desse momento que for anunciado a gravidez de Maria, né? E o nascimento de Jesus que foi pré-anunciado. Então, não era simplesmente o fato de que Maria daria a luz a um Salvador. Ela também daria a luz a Deus no nosso mundo. Ela seria a introdução do reino no nosso mundo. Amém? Então, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito na palavra do Senhor, que a Virgem conceberia e daria um filho de Deus conosco, com o nome de Deus conosco, Emanuel. Então, assim também nós, quando éramos meninos, e estávamos reduzidos debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas vindo à plenitude dos tempos, isso, ou seja, Deus enviando o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, né, ele poderia ter vindo a nós como rei, como príncipe, com grande poder sobre todas as nações, manifestando o seu poder, mas ele veio para nos ensinar, não só para mostrar o reino, mas também para nos ensinar durante esse breve período nosso aqui na Terra a como viver lá no reino de Deus. Então, não só foi para nos salvar, foi também para nos ensinar a viver no reino de Deus. Ele trouxe o reino de Deus para o nosso reino, para o nosso mundo, para que a gente aprenda aqui a como viver lá. Amém? E o verso 6 aqui de Gálatas 4:6 diz assim: E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Abba Pai quer dizer paizinho. Sabe quando o filho chama o pai de paizinho, com carinho, com amor? Então, o Espírito Santo que há em nós clama a Deus como paizinho, né? Para que a gente possa uma forma de que Deus nos apresentou de expressar o seu amor, o amor de Pai. Amém? Então, assim, o verso 7, assim, quem já não é mais servo, mas filho, né, a gente deixa de ser servo e passa, não é que deixa de ser servo, você é servo e filho. Né? Então, assim, não é mais simplesmente servo, você é filho. E se és filho,
Então você também é herdeiro de Jesus. Amém? Bom, a Igreja de Cristo é uma expressão visível do reino de Deus nesse mundo. Então, assim, a gente tem um mundo invisível, que é o mundo espiritual, mas a Igreja é a manifestação da expressão visível do reino de Deus. Então, isso torna com que seja algo palpável, seja algo visível. Então, nesse sentido, há um contraste entre os que representam os valores do reino e os que representam os valores do mundo. Então, por isso, nessa lição, nós temos a oportunidade de refletir a respeito do nosso papel diante de um mundo dominado pelo espírito da Babilônia, que é o que a gente falou desde o começo nessa lição, né? A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, é um confronto entre o reino de Deus no mundo e o reino da Babilônia, que é o reino do mundo, né? Então, que é o espírito da Babilônia que anda operando no mundo. Ainda assim, Deus permanece agindo no mundo por meio da Igreja de Cristo, a expressão visível do reino de Deus. Amém? Então, é visível, é palpável. Deixa eu arrumar aqui que está aparecendo. Isso. Então, é visível, é palpável, e isso só é possível por conta da Igreja do Senhor. Então, quais são os objetivos da lição de hoje? Esclarecer a respeito do reino de Deus no mundo, pontuar as bênçãos de uma vida no reino e assinalar os males de uma vida no mundo. Amém? Bom, vamos à introdução. Aqui, fica melhor para vocês visualizarem minha face aqui. As Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal. Porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 21. Nessa lição, que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sobre a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. E vamos combinar que esse contraste nunca esteve tão visível quanto nos últimos tempos. Né? O contraste de quem vive no reino de Deus e o contraste de quem vive no reino do mundo, dominado pelo espírito da Babilônia, eu acho que nunca esteve tão nítido, né? Em todas as áreas da nossa vida a gente tem presenciado isso, né? Na área familiar, na área profissional, na área educacional, na área da saúde, tudo que você olhar, você vê uma diferença dos que vivem e os que não vivem a vida de Cristo, né? A experiência de Cristo, o evangelho de Cristo. E tem um outro ponto aqui que eu achei interessante, que estava falando sobre nessa lição que encerra o atual trimestre. Então, essa aqui é a última lição desse trimestre, e nós vamos partir para o próximo livro. Então, seria interessante para todos comparecer no culto de amanhã e no culto de domingo, para já pegarem os seus livrinhos e já irem se atualizando das próximas aulas. Amém? Fica aí o recado. Bom, assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Então, a igreja, como a gente já viu em lições anteriores, tem um papel importantíssimo na dispensação da graça. Amém? O reino de Deus no mundo. São dois tópicos que nós vamos ver com esse título. Então, seria a encarnação de Cristo e a mensagem, três, na verdade. A mensagem do reino e os valores do reino. Então, primeiro, a encarnação de Cristo. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus, lá em Mateus 1 e Isaías 7,14. Esse evento se deu pela concepção de Nosso Senhor pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam que ele é Filho do Altíssimo, Lucas 1,32. E que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1,14. Ou seja, nosso Senhor é o Emanuel, o Deus conosco. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, de modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Bem?
Isso foi a encarnação de Cristo. A mensagem do reino. Depois da encarnação veio a mensagem do reino. E quando Cristo começou a anunciar a mensagem do reino, né? Lembrando que João Batista já começava a pregar um pouquinho antes, estava preparando o lugar para Cristo. A mensagem do reino. Após a tentação nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, há 2000 e poucos anos, Cristo já pregava a mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso me faz pensar que há 2023 anos Cristo começou a pregar isso, mas para algumas pessoas o reino do céu já chegou. Há 2023 anos atrás, essa mensagem começou a ser pregada, e depois que Cristo começou a pregar, imediatamente para algumas pessoas, eu fiquei pensando, o reino já começou. E são pessoas que já morreram. Né? Para elas, o arrependimento, a mensagem do arrependimento teve início, meio e fim. Então, para nós ainda estamos vivendo em um tempo que ainda há espaço para disseminação, para, como diz aqui, a dispensação da graça. Para nós ainda há tempo para o arrependimento, para nós ainda dá tempo de dispensar essa graça, de mostrar para as pessoas que ainda há tempo de viver isso. Amém? Esse é o papel da igreja que nós estamos falando aqui agora. Bom, aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento, em que o termo grego para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente. Abrange o abandono do pecado e o voltar-se para Deus. Eu até vi isso, acho que em uma camiseta, metanoia, assim, né? Ou foi no adesivo de carro, alguma coisa assim, que significa apelo ao arrependimento, que significa mudança de mente, mudar a forma de agir, mudar a forma de pensar. Né? Abrange o abandono do pecado e o voltar-se para Deus. Então, aquilo que já foi dito aqui em algumas lições, a atitude muda. Você pode não mudar, algumas características pessoais suas, mas a atitude você muda. Forma de pensar, você muda. Amém? Então, vamos lá onde eu parei. Então, compreende, aqui diz assim, mudança de mente, abrange o abandono do pecado e a voltar-se para Deus. Compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. Então, nós estamos falando de 3 ambientes: espiritual, moral e conduta. Então, realmente, tem que ter uma mudança de mente para que isso aconteça. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo pode restaurar o pecador diante de Deus. Eu recomendo depois que você ler esses textos, tá? Atos, Romanos e Coríntios. Por conseguinte, é papel da igreja proclamar a mensagem do reino em todo o mundo. Nós estamos vendo aí nas últimas lições que a igreja de Cristo não é só ir para o culto nas quintas, não é só ir para o culto no domingo, não é só participar da escola bíblica. A igreja de Cristo tem um papel fundamental, que é proclamar a mensagem do reino em todo o mundo. É o ide que Jesus disse. E esse ide é imperativo. É ide e pregai o evangelho a todas as criaturas. Não é se der, vai. Não é quando for de quinta você vai, quando for de domingo você vai. É ide. É imperativo. Jesus está dizendo, vai e prega o evangelho a todo mundo. Tá? Então, é um mandamento aí que o Senhor nos coloca. Esse é o papel da igreja. Bom, outro ponto do reino de Deus no mundo, que são os valores do reino. A gente falou sobre a encarnação de Cristo, depois vem a mensagem de Cristo, e agora nós temos os valores do reino. Então, no Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se o necessário controle da ira, a fuga da imoralidade sexual, o casamento indissolúvel. O inimigo tem atacado muito isso, porque atacando o casamento, ataca as famílias, fere as famílias. A honestidade no falar,
Seu sim tem que ser sim, seu não tem que ser não. O que passar disso procede do maligno, diz a palavra de Deus. O não revidar as ofensas. Sede mansos, sede humildes. Dai a outra face, como foi falado no domingo. Amém? É duro, né? Eu sei que é duro, irmão. Eu sei. Conheço pessoas que ficaram com o coração não só endurecido, mas ficou duro, ficou peludo, ficou cheio de escama, cheio de camadas, justamente por conta dessas ofensas. E que a pessoa hoje tem uma dificuldade de entender que só pelo perdão, só pela humildade, esse coração consegue ser aberto de novo e consegue ser feliz. E quando você tem um coração fechado, você deixa de viver as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Então, voltamos de novo pelo arrependimento, pela mudança de conduta, pela mudança espiritual, moral, né? E que algumas pessoas têm dificuldade de fazer. Mas oremos e ajudemos por ela. Esse é o papel também, é o papel da igreja, ajudar as pessoas a enxergar isso. Amém? A esmola, a oração e a jejum, a partir de um coração sincero. O que é um coração sincero? Quando você dá uma esmola para a pessoa pensando, puxa vida, podia usar esse dinheiro para outra coisa. Você está tendo um coração de acordo com o coração de Deus? Não, acredito que não, né? Deus, quando ele te dá alguma coisa, quando você está precisando de ajuda e você recebe uma ajuda de alguém que Deus usou, ou de uma outra, de alguma coisa que Deus usou, você acha que Deus devia, o pensamento de Deus não devia ter dado. Eu dei, mas eu não devia ter dado. Não, nós temos que ter uma mudança de mente, nós temos que ter a mente de Cristo, fazer com amor, fazer com carinho. A oração e o jejum a partir de um coração sincero. Amém? O não julgar os outros, isso é difícil, né? Porque a todo tempo nós estamos julgando. A todo tempo nós estamos avaliando. A todo tempo nós estamos olhando com os olhos diferentes. E isso a gente tem que estar sempre vigilante para não julgar. E se você quer ter, às vezes as pessoas falam assim, perdão pelos meus pecados, mas eu fico pensando, qual foi o pecado que eu tive hoje? Né? É difícil você não ter um pré-julgamento das coisas que você vê hoje. É difícil. Às vezes você olha e pensa e tem uma atitude, um julgamento mental, e aí você fica pensando, poxa vida, por que aquela pessoa está fazendo aquilo? Olha aquilo, que coisa, não deveriam estar fazendo aquilo. E às vezes você não entende o porquê daquilo, e às vezes você não sabe o motivo, não é que você não entende, você não conhece talvez o motivo porque aquilo esteja acontecendo. Então devemos tomar cuidado para não julgar as atitudes, não julgar as pessoas, ou não julgar os outros. A Bíblia diz que pela mesma severidade que você julga os outros, você também será julgado. Forte, né? O alerta sobre os dois caminhos. A advertência contra os falsos profetas. Tem bastante hoje em dia. E a exortação para a prática desses valores. Então, ou seja, praticar todos esses valores que a gente falou aqui. Moralidade sexual, casamento solúvel, honestidade no falar, mansidão, humildade, oração, jejum, não julgar os outros. E aí, no final, você pode fazer tudo isso, mas você também precisa exortar para que esses valores sejam feitos pelas outras pessoas. Amém? É pregar a palavra. Nesse sentido, o sermão nos chama para uma vida de perfeição em Cristo. Perfeição em Cristo, irmão. Eu consigo fazer tudo isso daqui? Só com Cristo. Eu consigo ser moral sexualmente, eu consigo ter um casamento indissolúvel, eu consigo ser honesto no meu falar? Só com Cristo. O sermão nos chama para uma vida de perfeição em Cristo. E nos convida a priorizar o reino de Deus e sua justiça. O reino de Deus tem que ser prioridade na nossa vida, tem que ser prioridade na vida do cristão. Amém? E assim, os filhos do reino devem expressar esses valores em seu viver diário. A gente teve uma lição aqui que falava. Vou pegar aqui.
Teve uma lição que falava sendo a igreja do Deus vivo, e tinha uma outra que falava que era a renovação cotidiana do homem interior. Todos os dias nós temos que renovar o homem interior. Todos os dias nós temos que renovar o nosso espírito. Então, como diz assim, os filhos do reino devem expressar esses valores em seu viver diário. O maior testemunho de vida é o seu viver. É a forma como você vive. Tem um irmão aí da nossa igreja que às vezes é perseguido pelos seus vizinhos, mas é por conta do testemunho que ele vive. E Paulo diz que nós devemos nos glorificar por essa perseguição. Às vezes as pessoas ficam lamentando, meu Deus, eu estou sendo perseguido, meu Deus, está acontecendo isso comigo, está acontecendo aquilo. Glorifica a Deus, irmão, é porque você tem Cristo. Você tem esse valor de Cristo manifestado no seu viver diário. E por isso vem as perseguições. Mas a palavra do Senhor diz o seguinte, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Todas. Se você puder, dá um glória a Deus aí com você mesmo. Não precisa ligar a câmera, não. Mas nem o áudio. Dá um glória a Deus por isso, porque o Senhor te livra de todas as aflições. Resumindo, o reino de Deus no mundo se caracteriza pela encarnação de Jesus Cristo, além da propagação de sua mensagem e valores. Então, ou seja, a encarnação de Cristo, a mensagem do reino e os valores do reino. É isso que vai propagar nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Auxílio. Bom, tem um texto aqui que eu vou ler, que eu acho que talvez vocês não tenham, mas eu vou ler aqui. O reino de Deus está entre vós. De acordo com Jesus, a natureza do reino de Deus é espiritual, não material ou política. Nós não vamos levar nenhuma lei daqui escrita pelos homens. Nós não vamos levar nenhum carro, nenhum bem material, nós não vamos levar nenhuma roupa, nós não vamos levar nenhum computador, nenhum celular, nós não vamos levar nenhum aplicativo, nós não vamos levar nenhuma casa. Jesus foi preparar lugar para a gente. Jesus foi preparar as mansões celestiais. Daqui nós não vamos levar nada. Nem nada que seja material ou político. A única coisa que nós vamos levar daqui é espírito. Muitas pessoas perdem os propósitos de Deus para as suas vidas porque não estão dispostas a deixá-lo mudá-las, de dentro para fora. O fato de que o reino de Deus não vem com aparência exterior significa que ele não vem com um poder terreno político. E não podemos ganhar um lugar nele pelos nossos próprios bons esforços. Quando eu falo para você que não vai ser material ou político, significa que seu status como governador, seu status como pastor, ou seu status como diácono, seu status como ministro de louvor, ou porque eu toco, isso não vai ser levado daqui para lá. O que vai ser levado é só o espírito. É só as coisas espirituais. Amém? Se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, volta a dizer, pode interromper. Então, assim, significa que ele não vem como um poder terreno político, e não podemos ganhar um lugar nele pelos nossos próprios bons esforços. Tornar-se parte do reino de Deus exige uma transformação do coração e da mente, que somente Deus pode produzir à medida que confiamos a nossa vida a Ele. Então, você quer crescer aqui na transformação? Você quer transformar o seu coração? Então, quanto mais você se entregar para Deus, mais Ele vai agir. Mais Ele vai se revelar. Mais você vai ter entendimento do Espírito. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo esse tipo de mensagem, eu fico com sede e fome de Jesus. Eu fico querendo mais, para crescer mais, para aprender mais, para me tornar mais parecido com Cristo. Então, assim que os propósitos do reino de Deus começam a se desenvolver dentro de uma pessoa, ela começa a desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo, que inclui justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu conheço pessoas que passam por aflições assim, imensas, coisas que eu não desejaria para ninguém, mas são pessoas muito usadas por Deus, muito usadas no Espírito Santo. São pessoas que têm paz, embora estejam com problemas, com adversidades, que eu nem ouso falar aqui, mas
cada um sabe da sua luta, mas são pessoas que já chegaram a um nível de espiritual que estão mais próximos daquela paz que excede todo entendimento. E quando eu vejo esse versículo que fala da paz sobre todo entendimento, significa que essas pessoas se entregaram a vida para Jesus de uma forma tão grande que elas abriram mão do entendimento. Elas não querem mais entender o porquê isso está acontecendo. Porque elas abriram mão desse entendimento e receberam a paz de Cristo. A paz que excede tudo isso. É um nível hard da coisa? É, mas a gente chega lá. A gente vai aprendendo. Somos todos iniciantes, mas um dia nós vamos chegar nesse nível. Amém? Então, quanto mais você entrega a sua vida e a sua vida a Deus e as coisas do reino, mais você vai se desenvolvendo. E mais você vai desenvolver um caráter semelhante a Cristo, que inclui, como diz aqui, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é lindo demais. Através do poder do Espírito, podemos demonstrar o poder do reino de Deus, ao vencermos as forças do pecado, as doenças e Satanás. Olha isso. Através do poder do Espírito, podemos demonstrar o poder do reino de Deus, ao vencermos as forças do pecado, as doenças e Satanás. Nós estamos fazendo uma campanha, né? Um relógio de oração. Nós fizemos uma campanha de gratidão. E estamos fazendo agora um relógio de oração, uma campanha de um relógio de oração, pela saúde, pelas pessoas que nós estamos orando aqui. Então, está dizendo aqui, ó, que através do poder do Espírito Santo, podemos demonstrar o poder do reino de Deus ao vencermos as forças do pecado, as doenças e Satanás. E não por vencermos reis e conquistarmos nações. Então, é pelo poder da oração, do jejum, das práticas ali que a gente leu sobre os valores do reino, é isso que vence Satanás, pecado e as doenças. Amém? Sigamos todos nesse grande espírito de oração. Amém? Que Deus vai continuar nos honrando. Bom, quando Jesus vier à Terra pela segunda vez, o reino de Deus nos será revelado em seu pleno poder e glória. Paulo diz que agora nós vemos como se fosse num espelho, como se fosse num reflexo. Nós vemos em parte, mas em breve veremos face a face. Eita! Então, assim, hoje, quando Cristo voltar pela segunda vez, a gente vai ver isso revelado assim em grande poder e glória. Eu não vejo a hora de ver isso, sei vocês. 2. As bênçãos de uma vida no reino. A remissão dos pecados, adotados e herdeiros de Cristo, são os títulos dessa lição, das bênçãos de uma vida no reino. Primeiro, remissão dos pecados. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Isso quer dizer que antes do evangelho do reino, a percepção espiritual, tanto de judeus quanto de gregos, era limitada, legalista e supersticiosa. Olha que os gregos tinham muitas superstições, que muitas delas prevalecem na nossa cultura até hoje. Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir a humanidade da escravidão do pecado. Desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas. Assim como pecadores, outrora escravos e agora perdoados, fomos elevados à condição de filhos por adoção e herdeiros de Cristo. Tópico 2. Vou tomar uma água aqui, se alguém quiser falar alguma coisa. Amém. Adotados e herdeiros de Cristo. No outro tempo, éramos estranhos e inimigos, mas agora somos filhos reconciliados em Cristo. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo. Romanos 8, 29. Eu quero ler esse Romanos 8, 29.
Aqui. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Porque se Cristo é glorificado e nós estamos em Cristo, nós somos glorificados em Cristo Jesus. Amém? Por adoção e herdeiros de Cristo nós fomos. Como resultado de nossa adoção, agora, como filhos, somos também herdeiros de Deus por Cristo. Nessa herança estão inclusas as promessas a Abraão e a vida eterna. Quem já leu as promessas que foram feitas a Abraão, sabe que você também é herdeiro disso. Então, quando você lê lá, sai de tua tenda, te farei vai para algum lugar onde te mostrei, e lá te darei não me lembro agora do versículo. Mas, enfim, as promessas feitas a Abraão nos torna também herdeiros dessas promessas. E a Abraão e a vida eterna. Então, nessa herança estão inclusas as promessas a Abraão e a vida eterna. E a vida eterna. Ao ser aceitos, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. O propósito da remissão de pecados, a filiação e a herança não tem outro alvo senão louvar e glorificar a Deus. Portanto, a igreja nunca terá glória em si mesma. Toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Nós não produzimos nenhuma glória. Nossa glória é pó, como diz a palavra de Deus. Mas Cristo Jesus tem toda a glória. E o que, quando ele se manifesta em nós, nós recebemos do seu Santo Espírito. Amém? Assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. É o que a gente falou lá no começo. Resumo: a remissão do pecado, a adoção e o tornar-se herdeiro de Cristo são bênçãos de uma vida no reino. Né? Você tem uma vida abençoada, porque seus pecados foram remidos, porque você foi adotado e tornou-se herdeiro de Cristo. Bom, o papel dos seguidores de Cristo no reino de Deus é um texto que eu tenho aqui, que eu talvez não apareça para vocês, mas eu vou ler para vocês. O Novo Testamento tem muito a dizer a respeito do papel do povo fiel de Deus no seu reino. Os seguidores de Cristo têm o privilégio e a responsabilidade de buscar constantemente os propósitos e o modo de vida que agrada a Deus, em tudo o que fazem, para que a sua presença e o seu poder sejam evidentes às pessoas que estiverem à sua volta. Então, ou seja, é um privilégio, mas também uma responsabilidade. É um privilégio a gente ter o poder de Deus manifestado em nós, mas também é uma responsabilidade de partilhar esse poder, de partilhar esse ensinamento, de partilhar as coisas do reino e do evangelho, né? De pregar isso. Então, isso requer fome e sede espiritual profundas pela presença e pelo poder de Deus. Significa que uma vida espiritual com Deus e com Cristo, ela tem que ser assim, ó. Ela nunca pode estar assim ou assim. É sempre subindo, sempre crescendo. Uma vida espiritual com Deus, como o pastor Carlos já comentou algumas vezes, o inimigo não tira folga. Nós não também podemos tirar. Nós temos que estar crescendo sempre. E quando eu digo folga, não significa que você tem que pregar todos os dias, num culto, fazer um culto de manhã, de tarde, à noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Não é isso. Significa que você precisa estar crescendo no reino. E isso é meditar na palavra todo dia, toda noite, viver, ter uma vida espiritual, conforme a gente leu lá nos valores do reino, né? Ter uma vida moral, ter um casamento solúvel, honestidade no falar, tudo aquilo. Tiago nos ensina muito sobre essa moralidade espiritual. Se você puder, leia Tiago, que você vai ver
muito disso. Acho que Filipenses também fala um pouquinho de moralidade, de como ter uma vida cristã, de como viver uma vida cristã. Então, assim, Jesus transmite informações adicionais sobre a natureza e o caráter daqueles que se tornam parte do seu reino. Ali ele indica que, pela força, as pessoas se apoderam do reino dos céus. Isso se refere às pessoas que estão corajosamente comprometidas a romper com os costumes do mundo, que são pecaminosos e desafiam a Deus, e que buscam intensamente um conhecimento mais profundo de Cristo. Não é que, quando fala que o reino de Deus é tomado à força, não significa que você vai obrigar as pessoas a amar Jesus, que você vai obrigar as pessoas a aceitar Jesus. Não é isso. É que diante de um mundo tão pecaminoso, você exercer o trabalho de evangelizar, de pregar a palavra, de viver a sua vida moral, com boa conduta, você vai encontrar dificuldades. Como já foi dito, o Vinícius falou uma coisa que me marcou bastante, eu carrego isso comigo até hoje, esse mundo não está tendo mais espaço para a gente, né? A gente está tendo que romper o nosso espaço à força. Porque se você falar assim, eu não sou a favor do aborto, as pessoas falam, nossa, mas cada pessoa tem que fazer o que quiser com o corpo dela, o corpo é dela. E aí você tem que romper isso e brigar e discutir, discutir de uma forma sadia, né, que eu estou querendo dizer. É uma conversa, debater um assunto. Então você tem que ir lá mostrar que não é bem assim. Não é isso que Deus nos ensinou. Que o aborto é uma vida, você está matando uma vida, isso é um assassinato. Bom, enfim, então, essa conduta de viver, de ter essa vida cristã, nós temos que ter força para fazer isso. Nós temos que romper a força. Quando alguém vier falar para você assim que o banheiro da escola, da escola dos seus filhos agora é um unissex, e você tem que ir lá na escola, vai lá na escola, na diretoria da escola e fala assim, não, eu não aceito esse tipo de coisa. A minha filha não pode utilizar esse tipo de coisa. O meu filho não pode utilizar esse tipo de coisa. E isso é contra aquilo que o mundo esse mundo dominado pelo espírito da Babilônia vem nos pressionando. Essa é a força que a gente tem que ter, de não nos conformar com esse mundo, como diz a palavra, não vos conformeis com esse mundo. Amém? Vamos lá. Esses costumes do mundo que são pecaminosos e desafiam a Deus, e que buscam intensamente um conhecimento mais profundo de Cristo, de sua palavra e dos seus perfeitos propósitos. Como é que você vai romper esse mundo pecaminoso se você não conhece da palavra de Deus? O que vai acontecer é que quando você vê, você está sendo envolvido e conduzido por ele. Porque se você não conhece a lei, se você não conhece a palavra de Deus, você está vivendo com aquilo que o mundo, sabe que aquele vai na onda, deixa a onda me levar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É isso. Se você não conhece a palavra de Deus, a vida vai te levar. E não aquilo que Deus tem preparado para você. E não aquilo que o evangelho tem para você, não aquilo que o reino tem para você. Então, não importa o custo ou a dificuldade, essas pessoas buscam intensamente o reino, com todo o seu poder. Tudo isso quer dizer que vivenciar o reino dos céus e todos os seus benefícios exige um esforço sincero. E eu vou dizer para você o seguinte: às vezes esse esforço, meu irmão, não é nem físico, não é nem material. Às vezes esse esforço ele é espiritual. É quando você está diante de uma situação que você não consegue vencer fisicamente, politicamente. É um exemplo, um caso dos vizinhos barulhentos. Quando você não consegue vencer fisicamente, quando você vai lá e conversa com a pessoa e não muda a situação, quando você vai lá politicamente, você vai lá e aciona a polícia e nada acontece, você aciona os órgãos da prefeitura e nada acontece, qual é a outra arma que você tem para fazer isso? É espiritual. Só que e isso não significa que você não tem que usar força. Você tem que usar sim a sua força espiritual, porque você tem que se dedicar, dobrar o seu joelho, orar, clamar, 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 até que Deus te dê uma resposta e diga, como ele falou uma vez para mim, você não vai precisar fazer nada. Eu vou fazer tudo. E aí ele começou a agir, começou a agir. E assim ele vai continuando. Eu creio nessa vitória de Jesus para a minha vida e para a sua vida, irmão.
Então, às vezes, a força que está dizendo aqui, não importa o custo ou a dificuldade, essas pessoas buscam intensamente o reino, com todo o seu poder. Tudo isso quer dizer que vivenciar o reino dos céus e todos os seus benefícios exige um esforço sincero e persistente para crescer na fé, para vencer Satanás, resistir às más influências de Satanás, do pecado e de uma sociedade corrupta. Resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Como é que se resiste ao inimigo? Oração, jejum, súplica, né? Então, os benefícios supremos do reino de Deus não se destinam aos que têm pouca fome espiritual, aos que raramente oram, que negligenciam a palavra de Deus, ou que fazem concessões aos comportamentos ímpios e aos modos, de vida do mundo. Não vos conformeis com esse mundo, não faça a concessão das coisas desse mundo. Não se conforme com as coisas desse mundo, diz a palavra do Senhor. Não abra concessão. Ah, mas hoje eu vou deixar, vai. Eu não costumo fazer isso, mas esse cara tá me tirando do sério. Hoje eu vou sair na porrada com ele. Não, meu irmão. Não faça esse tipo de concessão. Amém? Ah, só hoje eu tomei uma multa aqui, eu vou passar para o nome de outra pessoa. Ué, mas quem tomou a multa? Foi eu? Então, se eu estou passando por nome de outra pessoa, é fraude. Ah, mas é só essa. Não, irmão. Não é só essa. Isso aí é uma legalidade que você dá para o inimigo tocar na sua vida. E ele só precisa de isso aqui para entrar na sua vida. Isso aqui. E arrasar com áreas da sua vida assim que você não faz nem ideia. Então não dá para abrir concessão. Então, e também tem aqueles que raramente oram. Puxão de orelha, hein, papai do céu. Ou que fazem concessões a comportamentos ímpios e aos modos de vida do mundo. O reino é para homens como José. Olha aí. Você é um homem como José? Você é uma mulher como Ruth? Então, aqui o reino está dizendo que é para homens e mulheres como José, como Natã, como Elias, como Daniel e seus 3 amigos, como Mardoqueu, como Pedro e João, como Estevão, como Paulo, e para mulheres como Débora, Ruth, Esther, Maria, Ana, Lídia. Qual personagem aqui da Bíblia você se identificou? Se você não se identificou com nenhum deles, está na hora de você pensar se o reino é para você. Se você se identifica com algum deles, amém. Se você se identifica com mais de um deles, glória a Deus. Quanto mais você se aproximar desses homens e mulheres, você se aproximar de se identificar com esses homens e mulheres, mais próximo de Cristo você está. Amém? Os males de uma vida no mundo. Gente, vocês se manifestam em qualquer coisa, hein? Os males de uma vida no mundo. A escravidão do pecado. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla. Eita. O ser humano é escravo daquilo que o controla. Quanta gente cheia de vícios está sendo escravo do seu vício, porque é o vício que controla. Se você controla o seu vício, você não tem vício. Né? Tem aquelas pessoas que falam, eu paro quando eu quero, eu não sou viciado. Então, para agora. Amém? Além disso, a soberba o impede de reconhecer a própria escravidão. Tem gente que fala, não, eu não sou viciado, não, eu consigo mudar minha atitude quando eu quiser. E não reconhecer que é escravo das suas atitudes, que é escravo dos seus vícios, que é escravo dos seus pensamentos. Então, precisa aceitar a palavra de Deus, precisa ser capaz de aceitar a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que começa pelo arrependimento. Eu falei para vocês lá em 2023, 2023 anos atrás, ela começa pelo arrependimento. Amém? Subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade, subjugado pela própria carne. Não estamos nem falando do Satanás, estamos falando pela própria carne. Então, subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade, injustiças, glutonarias, álcool, nicotina e demais vícios. Aí, ó, falando de vícios, que a gente acabou de falar.
E às vezes o vício não é só cigarro, álcool, nicotina, drogas, não é só isso, não. Aqui está falando também sobre glutonaria, sobre comer todo o tempo, insaciavelmente. Às vezes não está nem com fome, mas come, né? Eu sei que o crente come bastante, mas aqui a gente está falando de glutonaria, é onde você não tem o controle sobre isso. E o crente tem, porque o crente jejua. Então, se você não está jejuando, fica a dica. Amém? O retrato de uma vida miserável, sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas e necessita de urgente libertação. São pessoas que têm esse problema de pecar sobre desonestidade, pecar com a desonestidade, injustiça, glutonaria, álcool, vícios e etc. 2. Estamos falando sobre os males de uma vida no mundo, escravidão do pecado, e agora vamos falar sobre filhos da ira e condenação eterna. As Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. Então, ou você é filho de Deus, ou você é filho da ira. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado. As inclinações carnais, a impureza, a avareza e a idolatria, entre outros, resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por isso, nosso Senhor ensinou que aquele que não crê já está condenado. Quem não entrega sua vida ao Salvador é condenado porque se recusa a crer no nome unigênito do Filho de Deus. Então, imagina aquele que conhece a palavra, sabe da verdade, e por opção se deixa levar, por opção resolve não aceitar, resolve não viver, resolve não se arrepender. Esse já está condenado, como diz aqui. Amém? E é condenado porque se recusa a crer no nome de Filho de Jesus. A gente viu nesse último culto que eu sou a vida, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro, é só por ele. Então, se você recusa Cristo, você recusa a verdade, você recusa o caminho, você recusa a vida. E aí você tem uma vida de condenação. E aí você é filho da ira. A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você é filho da desobediência. Mas aqui nós não temos isso. Glória a Deus. Somos todos filhos de Deus e herdeiros em Cristo. Glória a Deus. Assim, o pecado da incredulidade é o clímax da rebeldia que resiste à salvação ofertada em Cristo. Assim sendo, somos exortados. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar, a gente falou, crescer na graça, no conhecimento de Cristo. É perseverar, é resistir ao espírito da Babilônia. É resistir a esse mundo tenebroso. E resistir significa se manter firme, não recuar diante dessas coisas, diante do espírito da Babilônia. Então, como eu disse, às vezes a força não é só física, a força é também espiritual. Então, resumo: a escravidão do pecado, a ira e a condenação eterna são elementos dos males de uma vida no mundo. Existe o diabo, existe o pecado e existe a sua carne. Conclusão: os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Quem assistiu The Chosen viu que tinha algumas cenas que as pessoas falavam assim: chegou a época do Messias. Sério? Cristo é o Messias? Então ele vai nos libertar da tirania romana, ele vai nos liderar numa batalha, num reino contra o exército romano, contra o Império Romano. Não é isso. Não era isso. E nunca foi. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Lucas 17, 20. Isto é, não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado, que é com a vinda de Cristo. Nesse aspecto,
Inclusive, isso é interessante, a gente falar que o reino espiritual, ele ainda será, o reino literal, ele ainda será implantado. Alguns desses judeus que achavam que eles aguardavam esse reino literal naquela época, com o Cristo, do Messias, que alguns aguardam até hoje, né? Mas o bom é que já tem alguns judeus já entendendo isso. Existem alguns judeus que já estão se tornando cristãos para cumprimento da palavra de Deus. Amém? Significa que nós estamos seguindo com sinais. E tudo isso estava na Bíblia. Então, nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus no mundo dominado pelo império do mal. Então, nós temos nossa missão no reino de Deus. Amém? Todo mundo vai viver eternamente. Mas agora cabe a nós decidirmos aonde você quer passar essa eternidade. Se é com Cristo ou se é no mar de enxofre onde o bicho nunca dorme. Amém? Gente, essa foi a lição de hoje. Depois, o pastor Vinícius coloca lá a revisão do conteúdo para a gente meditar nessa aula. Amém? Pastor Vinícius, como já está fazendo isso há 3, 4, já dei a atribuição já, hein, pastor? Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Alguém tem alguma pergunta? Alguém que faz algum comentário? Amém, glória a Deus. Muito boa a lição. Muito boa, viu, Cris? Amém, glória a Deus. Ainda Então, mais isso aí. quando é que confronta a gente, né? Confronta a nossa, principalmente a nossa carne. Eu achei o mais interessante que você falou no final aí, é a gente vencer a nossa própria carne e entender, né? Que às vezes, que nem muitas que você viu no tópico 3, eu achei interessante, que o pecado faz a gente não aceitar a palavra, né? Muitas vezes a gente fala assim, essa palavra não foi para mim, não sou eu não, rapaz, é fulano, é tal. Mas a gente tem que aceitar a palavra que é para nós sim, né? E que Deus tira a trave dos nossos olhos para a gente entender que a palavra é para nos curar, para nos libertar, né? E a nossa maior luta é contra a nossa carne, né? Quem tem que entender isso. E saber que nós somos falhos e pecadores, que nós precisamos de mudança o tempo inteiro, né? Viver a palavra do Senhor todos os dias, né? Não é igual você falou, tá no culto domingo, quinta-feira, quarta-feira, terça-feira, e eu chegar aqui em casa começar a gritar com a minha mulher, tratar ela mal, né? Como se eu não estivesse vivendo a palavra do Senhor, né? Então, a gente tem que viver essa palavra de Deus, né? Lutar contra a nossa carne. Senão, no primeiro pisão no nosso dedo, no nosso calcanhar, a gente quer o Pedrão vem à tona, a gente não esquece tudo que a gente ouviu, principalmente no dia de hoje, né? Amanhã é um feriado, né? Então a gente tem que ter essa palavra no nosso coração. Amém? Amém, glória a Deus. Nós temos que lutar contra os 3 inimigos que podem nos afastar do reino de Deus: a carne, o mundo e Satanás. Verdade. Existe, nós temos que mudar, temos que ter essa mentalidade e saber que a nossa guerra não é carne, como dizem Efésios. Nossa luta não é carne contra carne, não é sangue contra sangue, é contra esse mundo espiritual tenebroso de trevas. Amém? A única carne que você tem que brigar é com a sua própria carne. Amém? Glória a Deus. Encerramos aqui a lição. Amém, glória Agradeço a a Deus. participação de todos. Deus abençoe. Um ótimo feriado e amanhã tem culto. Até lá. Amém. Deus abençoe a todos.